de oportunidade e razoabilidade de todas essas garantias atinentes à advocacia pública e entendeu por bem que a maior parte dessas garantias eram necessárias e condizentes com o Estado Democrático de Direito e com essa nova ordem jurídica que está posta. Dito isso, presidente, eu encerro as minhas palavras e agradeço a disponibilidade do tempo. Bom, conversando com o relator, eu decidi o seguinte: para não haver comprometimento da continuidade dos trabalhos, nós vamos fazer um revezamento. São 3 deputados presentes, então chega o deputado Vicente já marcou presença, o deputado Sérgio chega, eu vou, o deputado Sérgio preside, para que os trabalhos fluam a contento. Vamos ouvir agora o representante da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Miguel Rocha Nasser Issa, agradecendo o Alan Titonelli Nunes pela valorosa contribuição. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar em nome da Associação Nacional dos Procuradores Municipais os excelentíssimos deputados que integram esta comissão, na pessoa do seu presidente, deputado Fábio Trade. Não podemos deixar de lembrar, deputado, que o seu pai, o deputado Nelson Trade, ele foi o relator da proposta de emenda constitucional número 153 de 2003. Uma PEC que foi aprovada por unanimidade na comissão especial dessa casa, de grande importância para a advocacia pública municipal, que prevê a inclusão do procurador do município no artigo 132 da Constituição. Contribuiu, assim, de forma inestimável para o fortalecimento da nossa carreira e também para a consecução do bem coletivo em cada ente municipal. Quero agradecer também ao deputado Arnaldo Faria de Sá pela apresentação das emendas 169 e 170 ao projeto do CPC, contemplando aspectos de importância fundamental para a advocacia pública e também para o atendimento ao interesse público. E queremos também manifestar nossos agradecimentos ao deputado Nelson Marquesan Júnior, autor do requerimento que resultou no convite da NPM para debater um projeto de lei, que é o do CPC, de indiscutível relevância, não só para os operadores do direito, mas também para toda a sociedade, que é o projeto do novo Código de Processo Civil. Bom, quero começar, senhoras e senhores, dizendo que desde o início da elaboração do anteprojeto do CPC, pela Comissão de Notáveis ainda, nós da NPM formamos também uma comissão para discutir o novo Código. Essa comissão, ela hoje é presidida pela nossa vice-presidente, a doutora Cristiane Neri, e composta por colegas de diversos municípios do país, todos eles procuradores municipais, naturalmente, mas também professores universitários e advogados militantes. Do nosso trabalho, presidente, resultaram 14 sugestões, versando acerca de aspectos gerais, como a transparência das decisões judiciais, os efeitos das decisões que declaram inconstitucionalidade, e também de aspectos específicos, como a distribuição do ônus da prova antes do início da instrução, o tratamento mais rigoroso à conduta de obstrução da justiça, a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, a desburocratização do procedimento de carga dos autos, entre outros. Essas contribuições foram encaminhadas ao Conselho Federal da OAB, foram encaminhadas também à Comissão de Notáveis, nomeada pelo Senado, e também ao relator do projeto do Senado, o senador Walter Pereira. Gostaria também de deixar uma via desse documento com o deputado relator geral, Sérgio Barradas, que foi nomeado por esta comissão. Bom, dentre essas 14 sugestões, eu gostaria de realçar duas, que dizem respeito especificamente à representação judicial dos entes públicos, especificamente à representação do município no processo judicial. O projeto de lei do Código de Processo Civil, ele possui 2 dispositivos que merecem uma reanálise, sob pena de nós reduzirmos o grau de autonomia que a Constituição Federal conferiu aos entes municipais. Grau de autonomia este que é equivalente à autonomia conferida aos Estados-membros e à autonomia conferida à União Federal. Eu me refiro aos artigos 75, incisos 1 e 2, e ao artigo 105, parágrafo 1º do projeto de lei. O primeiro, que é o artigo 75, ele diz o seguinte: serão representados em juízo ativa e passivamente. Inciso 1º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios por seus procuradores. Inciso 2º, vejam bem a diferença de tratamento. O município
por seu prefeito ou procurador. Esses dispositivos, senhoras, se trata de uma repetição do artigo 12 do Código de Processo Civil atual, que é de 1973. Acontece que hoje não existe qualquer razão plausível para que o município não conste já no inciso 1, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal. Se em 1973, na data da promulgação do Código de Processo Civil atual, existiam dúvidas acerca da autonomia do ente municipal, a partir de 1988, essas dúvidas já não persistem mais. A Constituição de 88 conferiu aos municípios, e aqui eu vou usar uma expressão do professor Paulo Bonavides, constitucionalista, conferiu aos municípios um grau de dignidade federativa equivalente ao do Estado-membro e equivalente à da União. Ou ainda, para utilizar uma expressão do professor e municipalista Eli Lopes Meirelles, o artigo 18 da Constituição alçou os entes municipais à categoria de entidade estatal de terceiro grau, interna à República Federativa do Brasil, com a mesma capacidade de autogoverno de que gozam o Estado-membro e a União. Então, a partir de 88, o município, além de ser governado por representantes eleitos diretamente pelo povo, passou a deter aptidão para exercer o poder constituinte decorrente, elaborando suas normas de organização através da lei orgânica, nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, editando suas próprias leis, inclusive tributárias, gerindo serviços públicos destinados à coletividade. O artigo 30 da Constituição contém um rol de competências municipais sem precedentes na história do nosso constitucionalismo. E aqui eu quero citar mais uma vez o professor constitucionalista Paulo Bonavides, que diz que a combinação dos artigos 18, 29 e 30 da Constituição será doravante, aspas, a pedra angular de compreensão da autonomia do município, que qualitativamente subiu de degrau com a adição política feita ao todo federativo, em cujo arcabouço se aloja. Fecho aspas. Então, senhor presidente, não há razão para se tratar de forma tão diferenciada entes federativos que têm o mesmo poder de auto-organização, de auto-legislação e de auto-administração. A representação judicial do município, assim como a do Estado-membro, da União Federal, do Distrito Federal, deve se dar exclusivamente pelo procurador. Veja bem, nós estamos falando de um procurador-geral, do ocupante do cargo jurídico no município, que em alguns casos pode inclusive ser nomeado pelo próprio prefeito. Agora, isso é um fato. Toda a administração municipal, atualmente, tem alguém ocupando um cargo jurídico, um cargo dessa natureza. Até porque é inviável a existência de um ente político, é inviável a gestão de um município sem um responsável pela advocacia preventiva, sem alguém, um responsável pela orientação jurídica ao gestor público. Então, nós estamos propondo, senhor presidente, a supressão do inciso 2 do artigo 75 e a inclusão do município no inciso 1, ao lado da União, do Estado e do Distrito Federal, de forma que o dispositivo fique redigido da seguinte maneira: serão representados em juízo ativa e passivamente a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios e os municípios por seus procuradores. O outro dispositivo do projeto, que também mereceu nossas críticas da associação, é o artigo 105, parágrafo 1º, que quando tratou da advocacia pública, estabeleceu o seguinte, artigo 105, incumbe à advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. E aí vem o parágrafo 1º, que diz: no caso dos municípios desprovidos de procuradorias jurídicas, a advocacia pública poderá ser exercida por advogado com procuração. Nós consideramos, senhoras e senhores, que esse dispositivo deve ser suprimido do projeto, esse parágrafo 1º. Não só por todas as razões que já expusemos aqui, mas também porque essa previsão, ela nem sequer consta do Código de Processo Civil atual. Hoje, a possibilidade de contratação de advogado sem o concurso público, ela se trata de uma exceção,
que já está prevista na Lei de Licitações. A inserção desse novo dispositivo no novo Código de Processo Civil vai transformar essa exceção em regra, o que vai significar um verdadeiro retrocesso em relação, inclusive, ao princípio constitucional do concurso público. Então, incluir esse artigo no novo CPC, na prática, é afirmar a desnecessidade de concurso público para procuradores municipais, o que vai de encontro aos objetivos de um código que pretende avançar e se compatibilizar com o texto constitucional. Incluir esse artigo é enfraquecer a carreira do procurador municipal, carreira que é imprescindível para o alcance do interesse público presente em cada município do país. A própria sociedade, o bem coletivo, vai ser desprestigiado se o próprio legislador conferir carta branca ao gestor municipal para contratar profissionais sem concurso público para exercer um mundos que tem relevância constitucional. É bom que se diga, senhor presidente, a existência no âmbito do município de um cargo de procurador ocupado por profissional concursado é medida que se impõe até mesmo para preservar a memória institucional do município. É medida que se impõe para o exercício da advocacia preventiva, para se orientar o gestor, para que o gestor haja pautado no princípio da legalidade e no atendimento ao interesse público. As regras processuais que pretendem vigorar por anos, como é o caso das regras do novo Código de Processo Civil, ou mesmo décadas, não devem inibir o curso natural de aperfeiçoamento da administração. Muito pelo contrário, devem estimular e agilizar a criação de procuradorias organizadas em carreira, as quais irão garantir a segurança aos gestores e administrados. Essas considerações, senhor presidente, foram contempladas nas justificativas das emendas números 169 e 170 ao projeto, apresentadas pelo excelentíssimo deputado Arnaldo Faria de Sá, a quem a NPM reitera o seu agradecimento, na convicção de que esta comissão acolherá as alterações aqui propostas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Miguel Rocha Nasser Issa, representando a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Em nome de toda a comissão, faço neste momento uma saudação ao defensor-geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo André Defante. Seja bem-vindo, Paulo André. Vamos agora ouvir Fábio Jun Capucho, representando a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Ele que é sul-mato-grossense, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Mato Grosso do Sul. Alô? Vou tentar falar desse... Não, acho que é possível. Bem, pode estar ligado, mas... Tá saindo? Alô? Alô? Desculpem. Bem, excelentíssimo senhor presidente Fábio Trade, excelentíssimo senhor relator-geral Sérgio Barradas Carneiro, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos palestrantes presentes nessa mesa, boa tarde a todos, também aos demais participantes dessa audiência pública. Em primeiro lugar, eu gostaria de, claro, agradecer a oportunidade de estar presente nessa audiência, participando desse momento que é histórico, em que nós podemos tentar contribuir de maneira singela, claro, mas para a elaboração do Código de Processo Civil, um marco histórico, que está sendo elaborado de maneira extremamente democrática, numa iniciativa valorosa dessa Câmara dos Deputados. Realmente nós devemos endossar e valorizar a iniciativa dessa comissão de realizar novas audiências públicas. Mostra que claramente a Câmara dos Deputados, ao invés de procurar repousar num projeto que já foi bastante debatido e muito bem elaborado pelo Senado, pretende sim dar sua contribuição efetiva a esse código, pretende sim deixar a sua marca nesse que é talvez uma das mais importantes normas do nosso sistema legal. Eu falo talvez porque é uma brincadeira, porque eu, como civilista, gosto sempre de ressaltar a importância do Código Civil antes do Código de Processo Civil, mas nós sabemos, é claro, que quando se coloca em jogo a manutenção, a concretização dos direitos, o Código de Processo Civil ele é igualmente importante. Bem, como eu disse, o projeto que veio do Senado é bom, mas pode ser aprimorado. Nós, como procuradores do Estado,
nós queremos sempre ter em vista, em primeiro lugar, a nossa condição de advogados públicos, mas advogados, né, em primeiro lugar. E, nesse sentido, a análise que nós fazemos do Código de Processo Civil, do projeto em geral, e não só das questões específicas atinentes à advocacia pública, ela é bastante positiva. Nós entendemos que o projeto de Código de Processo Civil, como vem sendo trabalhado pela Câmara, como foi trabalhado pelo Senado, ele se reveste de clara contemporaneidade. Ele é contemporâneo porque, sem deixar de lado aspectos técnicos, ou seja, nós temos diversos instrumentos de mais alta indagação técnica, científica, jurídica, nós não perdemos de vista nesse projeto, que é um caráter pragmático, tá certo? Que a gente pode observar, por exemplo, na fixação dos prazos em dias úteis, que é uma medida extremamente salutar para a atividade advocatícia. Ou seja, o fato de o prazo não ser contado em dias corridos, mas em dias úteis, permite uma melhor organização do trabalho advocatício. Então, um aspecto pragmático importante, já que o advogado é essencial à função, à execução da justiça. Da mesma forma, na mesma linha, a possibilidade de suspensão dos prazos ao final do ano, conferindo a possibilidade de um repouso merecido aos advogados. E ele é não só pragmático, mas atual, porque não deixa de enfrentar questões importantes, particularmente para um código que se pretende duradouro, e que, como foi ressaltado aqui mais de uma vez, provavelmente deverá durar décadas, não é mesmo? Ou pelo menos tem essa intenção de poder disciplinar décadas, então ele não deixa de ser atual ao buscar enfrentar problemas sérios da nossa atualidade, como a questão justamente da multiplicação de demandas semelhantes, que são trabalhadas com mecanismos inovadores, a importância da uniformização da jurisprudência. Diversos mecanismos do Código de Processo Civil procuram ressaltar a importância da jurisprudência como elemento de solução dos conflitos, né, e aplicar, então, a jurisprudência, particularmente dos tribunais superiores. E sem perder de vista ainda a questão do processo digital, embora essa questão do processo digital possa ser aprimorada ainda, e provavelmente o será a partir das emendas sugeridas, seja pelas comissões, seja pelas associações, seja pelo público em geral, através dessa iniciativa muito valorosa que foi de inserir dentro das comunidades do e-democracia. Muito bem. Pensando já mais especificamente em relação à advocacia pública, e não mais uma visão geral de advogado em torno do Código de Processo Civil, eu vou tomar de empréstimo, deputado, uma expressão que Vossa Excelência utilizou na conferência em Campo Grande, na semana passada, que mencionou que o Código de Processo Civil ele é dos principais códigos, um dos que ainda faltam ser constitucionalizados. Não é mesmo? Vossa Excelência se referiu ao fato de que o Código Civil já está constitucionalizado, não é mesmo? E o Código de Processo Civil não. Constitucionalizado em que sentido? No sentido de ser uma norma que realmente repercuta e reflita os valores essenciais que a nossa Constituição Federal estabeleceu. Nós sabemos que a Constituição Federal de 88 marcou um paradigma e que vem evoluindo e crescendo dentro dessa mesma linha democrática e de valorização da pessoa humana. Nesse sentido, só a ponderação que eu entendo importante ressaltar é que, num processo de constitucionalização, e é até natural, pelo seu aspecto de novidade, que se procure, e na maioria dos discursos traz essa preocupação, enfatizar um preceito mais recente, que é o da duração razoável do processo. Tá certo? E o Código de Processo Civil, obviamente, traz diversos mecanismos com vistas à concretização desse princípio. Não obstante a inegável relevância dessa preocupação, desse princípio, devemos sempre tratá-lo em ponderação com os demais princípios igualmente fundamentais presentes na Constituição Federal, particularmente, né, o devido processo legal, o exercício do contraditório e da ampla defesa. E eu faço essa ponderação justamente para enfatizar que as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública no Código de Processo Civil anterior
as que foram contempladas no projeto aprovado no Senado e a discussão que se trabalha dentro dessa Câmara, ela não pode deixar de antever, e eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque o nosso colega Alan já mencionou os fundamentos, as razões de ser dessas prerrogativas da Fazenda Pública. Eu só gostaria de ressaltar rapidamente o quê? Que essas prerrogativas não são privilégios. Elas são, na verdade, resultado de uma ponderação importante em torno do quê? Da complexidade dos temas tratados pela advocacia pública, tá certo? Que representam e repercutem a própria complexidade da atividade administrativa, né, dos estados, dos municípios e da União. A existência de uma estrutura burocratizada em todos esses entes que dificulta o acesso à informação precisa, na verdade, dificulta a colheita de provas dentro da fase administrativa. E, lógico, e por fim, não menos importante, o reflexo social de todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Então, esses três elementos nos levam a reforçar a necessidade de uma ponderação adequada entre o desejo de celeridade processual e as garantias para o exercício da ampla defesa, particularmente, nesse caso, pela Fazenda Pública. Digo isso para quê? Para justamente enfatizar que as prerrogativas conferidas, como a questão de prazos, a questão de intimação pessoal, elas não são, insisto, privilégios, mas necessidades do exercício da advocacia pública para a melhor concretização da defesa do interesse do Estado, que é, em última instância, um interesse social. Nós temos, como membros da ANAP, sempre insistido que o advogado público ele é um vetor das políticas públicas, ele é um agente importante para a defesa do interesse primário, ele é um advogado de Estado e não de governo. Então, no seu exercício, certas prerrogativas, no seu exercício profissional, certas prerrogativas devem ser asseguradas, sem dúvida, e essas prerrogativas processuais são extremamente relevantes. Eu não vou querer me alongar, eu ia falar algumas questões sobre alguns artigos, mas eu vou me limitar a um só, aliás, um só, que é o artigo 106, ressaltando de certa forma, a contribuição da advocacia pública no que diz respeito ao prazo, que dessa feita ele não será mais em quádruplo para a defesa, mas em dobro, ou seja, já há uma redução do prazo conferido, ainda que seja contado em dias úteis, mas já há uma redução, né? A única ponderação que nós fazemos é que esse prazo deveria ser contado a partir da efetiva carga ou remessa dos autos ao advogado público, com uma medida até de sintonia em relação a outros agentes, como o próprio membro do Ministério Público, cujos prazos se contam dessa forma, ou seja, da carga pessoal, que é justamente quando o processo está efetivamente disponível para a manifestação do advogado. Bem, esse é só eu teria outros artigos para mencionar, mas não vou me deter mais, até para nós possamos dar prosseguimento à audiência, ouvindo, né, os debates e também os demais colegas. Agradeço mais uma vez, presidente Fábio Tradi, de que muito me orgulho por ser, né, sul-mato-grossense. Eu, um sul-mato-grossense de adoção, mas já com esse estado no coração, fico muito orgulhoso pela sua participação e pela sua energia, a energia que eu tenho acompanhado o senhor, Vossa Excelência, dispende com esse projeto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio João Capucho. Uma observação: o primeiro palestrante, Gabriel de Jesus Tedesco Vede, não se utilizou dos 10 minutos regulamentares. Ele fez a palestra em 7 minutos e 20 segundos, de forma que, complementando a representatividade da JUF, está conosco o professor e juiz federal Glaucio Maciel Gonçalves, que terá 5 minutos para fazer as observações finais.